Eu vou contar um caso hoje que ocorreu aqui no Japão de uma pessoa que conseguiu clonar o celular de uma outra pessoa e essa outra pessoa foi pega no flagra efetuando um crime. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos criminais que ocorrem aqui no Japão. Eu faço sempre esse canal com a minha amiga Alessandra. A Alessandra está de férias no Brasil. Enquanto isso, eu vou fazer nesse canal sozinho. E hoje eu vou contar para vocês um caso de uma pessoa que clonou o celular da outra e essa outra foi pegar no pulo, efetuando um crime. Eu sou o Júlio, eu falo aqui de Tóquio e eu faço esse canal com a minha cachorra Julie. Para quem não conhece ela sempre está aqui conosco. Por favor, se você puder ir lá no Instagram também, tem as fotinhas da Julie. E a Julie está sempre aqui comigo. A Julie trabalha aqui fazendo roteiro dos casos que ocorrem aqui no Japão. Os nossos casos são reais, tá, pessoal? Então vamos lá ao caso de hoje. Se vocês virem a câmera balançando é porque essa cachorra aqui ela não para, tá? O policial Nakata, ele está trabalhando e ele recebe uma ligação da escola onde as suas crianças estudavam, dizendo que seus filhos não chegaram na escola. E se as crianças estavam doentes ou se as crianças não iriam na escola. E que também a escola tinha ligado para sua esposa Yukiko, mas a Yukiko ela não atendia o telefone da escola. Julie, você está me atrapalhando. Mas vamos voltar ao caso. Para de ficar me lambendo ou fazendo... Tá bom? Tá bom? Para um pouquinho. Vai para lá, vai? Vai para lá. Fica aqui. E o policial Nakata ficou muito preocupado com seus filhos e com sua esposa. E resolveu pedir para sua cunhada ir até a sua casa para ver se estava tudo bem com a sua esposa e com seus filhos. A sua cunhada chega na casa do policial Nakata e encontra a sua esposa caída no chão e os seus 2 filhos também caídos no chão. E encontra uma churrasqueira de carvão ligada. Ficou parecendo que houve uma cena daquilo que as pessoas tiram a vida, se vocês estão me entendendo. E a irmã de Yukiko, ela liga para o cunhado dela e fala: a sua esposa e os 2 filhos cometeram aquilo lá que vocês sabem, né? E o Nakata, ele entra em choque e ele liga para o seu chefe e fala que sua esposa perdeu a vida e que sua esposa também cometeu aquilo. E logo em seguida, a polícia vai até a sua casa e efetua uma grande investigação. Aí os 3 corpos eles foram para autópsia e deram um resultado que eles não tinham tirado as suas vidas, e sim, alguém tirou a vida deles. O porquê? Foi encontrado marcas disso aqui que eu não posso falar. No pescoço das 3 vítimas. Além das marcas, foi trincado o pescoço da Yukiko. E o caso muda de pessoas que tiraram as suas próprias vidas para um caso de o mimi, que vocês sabem que eu não posso falar a palavra aqui, então mudou. Alguém tinha tirado a vida daquelas 3 pessoas. E o principal suspeito era quem? O marido da Yukiko, que era o policial, e também a cunhada, né, que seria a irmã da Yukiko, que encontrou os corpos no chão. E foi encontrado no corpo da Yukiko, debaixo da unha dela, vários pedaços de pele, como se ela tivesse brigado ou lutado com alguém que deixou seu DNA debaixo da unha da Yukiko. Mas o porquê alguém entraria na casa de um policial e tiraria a vida da sua família? A esposa do policial Nakata era uma enfermeira e eles se conheceram quando Nakata estava na faculdade através de uma apresentação de um roommate do Nakata. Eles se casaram e tiveram 2 filhos. O menino Ryosuke, de 9 anos, e a menina Mil, de 6 anos. O policial Nakata, após ele se formar na faculdade, ele fez o curso de policial em outubro de 2002. E o policial Nakata ele começa a trabalhar em vários postos policiais e também ele começou a trabalhar como guarda de trânsito. Mas infelizmente ele era uma pessoa que ele não gostava muito de ficar no mesmo posto. Ele vivia pedindo transferências de locais de trabalho dele.
ele não parava em nenhum lugar. E a profissão de um policial aqui no Japão, ele tem que ficar efetuando vários cursos para poder subir de cargo. E conforme você vai subindo de cargo, você vai tendo uma estabilidade financeira maior. Então, quem não estuda não sobe de cargo. E o Nakata, ele tinha um grande problema. Além de ele não gostar de estudar, ele gostava de jogos. Tem um jogo de azar aqui no Japão, pessoal, que se chama Pachinko. E ao invés do policial Nakata investir na sua profissão de policial, ele preferia jogar jogo de azar, que é o jogo do Pachinko. E a sua esposa vivia sempre pedindo para ele parar de jogar Pachinko. E aqui no Japão, para você ser um policial bem remunerado, você tem que ter muita disciplina e efetuar vários cursos para você poder sempre estar subindo de cargo e aumentando o seu salário. E toda vez que acontecia algum problema dentro do seu trabalho, o Nakata, ele ia lá e pedia transferências. E seus chefes, os seus supervisores não viam ele com bons olhos. Ele chegou até a trabalhar num aeroporto muito grande aqui no Japão, que se chama Aeroporto de Narita. Um dia antes da sua folga, ele já ia trabalhar com uma troca dentro da sua mochila de trabalho. E assim que ele saía do trabalho, ele ia direto para essa casa de jogo. E para ele não voltar na sua casa e ter uma briga com sua esposa Yukiko, porque ela ficava sempre pressionando ele para ele parar de jogar pachinko, sair da casa, ser um pai mais presente, porque haviam 2 crianças naquela casa que precisavam de um pai. Mas infelizmente ele preferia ir jogar e ele não gostava de estudar, então a família passava por uma crise financeira economicamente. A Yukiko resolve comprar uma casa com longas prestações, com um valor bem mínimo, para ver se o marido dela acaba se estabilizando em um lugar só de trabalho e se torne um homem responsável. O Nakata, além de ele não ser um pai exemplar, ele também não queria ser um policial exemplar. Ele preferia ficar jogando todos os dias. Ele achava que ele era um homem solteiro e não tinha ter compromissos com aquela vida de casado. E naquele dia, ele sai da sua casa 6h50 para ir trabalhar e as câmeras dos vizinhos da sua casa filmam ele saindo para ir trabalhar. Fizeram também uma grande investigação para ver se a cunhada do Nakata, que seria a irmã da Yukiko, ela teria sido a responsável pelo crime. Mas as câmeras só filmaram ela entrando na casa do Nakata naquela hora que ela encontrou a irmã dela caída no chão e com seus 2 sobrinhos caídos no chão. E na autópsia da polícia foi constatado que as crianças tinham perdido a vida às 6h30 da manhã. Então seria um horário que ainda o policial Nakata estava dentro daquela casa. E o horário que o Nakata tinha saído para ir trabalhar, a esposa Yukiko e as 2 crianças estavam já sem vida dentro da casa dele. No seu julgamento foi descoberto que, como Nakata brigava muito com sua esposa, falando que estava fazendo hora extra no seu trabalho, um certo dia, a Yukiko ela resolve colocar um espião dentro do celular do seu marido sem ele perceber. Clonando o celular do seu marido, ficou descoberto que o policial Nakata estava na hora do crime quando a sua esposa e seus 2 filhos perderam a vida. E que também o querosene que foi encontrado dentro da churrasqueira era o mesmo querosene que o Nakata tinha levado para dentro do armário do seu posto policial. E também as pegadas que haviam dentro da casa era do seu sapato que estava dentro do armário junto com o querosene. E que também aquela pele que tinha debaixo das unhas da Yukiko, o DNA daquela pele era do seu marido Nakata. E mesmo assim, com todas essas provas, o Nakata ele não confessa o crime. E infelizmente aqui no Japão, sem a confissão do crime, o criminoso ele não pode ser julgado culpado. E os advogados de defesa desse policial Nakata falaram que ele era inocente e que alguém tinha
armado tudo para ele. No dia 13 de dezembro de 2019, o juiz dá para ele a pena de MORTE, mas os advogados pedem clemência. E no dia 15 de setembro de 2021, em uma nova audiência, o juiz dá para ele a mesma sentença, MORTE. E ele tem direito a mais uma clemência, o porquê ele não confessou o crime. E infelizmente, quando não se confessa um crime aqui no Japão, a pessoa ela consegue uma abertura da lei e acaba saindo como não culpada do crime. E o que vocês acharam desse caso, pessoal? Um homem que tinha uma família, uma profissão e resolveu dar prioridade para os jogos. Isso não é muito um pensamento de uma pessoa sem noção? Infelizmente, esse jogo do pachinko aqui no Japão, ele destrói várias famílias e tem muitos brasileiros que estão viciados nesse jogo de pachinko. O jogo foi feito para perder. O único jogo que você tem a possibilidade de ganhar é o jogo da lotérica, ou o jogo da loteria. E o que vocês acham de tudo isso, pessoal? Comente aqui, isso é muito importante para o nosso canal. O YouTube, ele está muito rigoroso para algumas palavras que a gente usa aqui nos casos que a gente conta no Japão. Então a gente conta com vocês, para vocês continuar torcendo para o nosso canal. Comente aqui, curte e compartilhe, por favor. Uau, eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado por tudo. Obrigado por você estar sempre conosco. E a gente vai dar tchau. Tchau, muito obrigado. Julie, dá tchau. Fala, sayonara. Muito obrigado. Tchau, tchau.